Bom, pessoal, voltando aí com a nossa série Crítica aos Líderes, hoje nós vamos dar início aí a mais um episódio da nossa jornada crítica sobre o rap brasileiro. E eu quero começar fazendo um breve balanço, dizendo, né, que eu tenho mostrado aqui como que a trajetória de figuras centrais do rap brasileiro, ou pelo menos desse eixo Rio-São Paulo, como o Mano Brown, o Emicida, o Marechal, o Felipe Ret, o Marcelo D2, como que revela-se aí não apenas escolhas individuais, mas um processo histórico complexo que nesse episódio vocês vão acompanhar uma parte, pelo menos, baseado em Florestan Fernandes, principalmente. E o rap, né, ele foi tragado por essa lógica da mercantilização e da integração subordinada, que é um dos temas que eu vou tratar aqui na nossa análise. E ele se tornou uma peça da democracia burguesa e da válvula de contenção da luta de classes. E eu já falei aqui algumas vezes, né, que quando um MC ele passa a representar ou se apresentar como empresário, quando a sua rebeldia ela vira produto e quando a sua voz ela se converte em capital simbólico, a gente não está mais diante da emancipação, mas de uma captura, né? O que antes significava em alguma medida ameaça à ordem, passa a reforçar essa mesma ordem. E essa é a dialética que eu chamo de traição. Não porque os rappers tenham simplesmente virado a casaca, né, como a gente diz, mas porque o sistema é engenhoso em transformar rebelião em espetáculo, né, insurgência em mercadoria e crítica em entretenimento. E então, nos últimos meses, eu venho mostrando como essa lógica ela atravessa o conjunto da cultura hip hop, né, no discurso da ostentação, no fetiche do consumo, do empreendedorismo de quebrada, vendido como liberdade, no esvaziamento da crítica política, muitas vezes em nome de uma representatividade domesticada. Então o rap que antes dizia ninguém nos cala, agora aparece no Spotify como produto premium de corporações globais. O que antes convocava a revolta, agora convida ao diálogo com o inimigo de classe, que também é um ponto sensível da nossa análise aqui. Vocês vão acompanhar. Então aqui, camaradas, é preciso ser impiedoso. Eu não trato essas figuras como mitos intocáveis, mas como sujeitos históricos, atravessados pelas contradições do seu tempo, o que é normal, né? Então o Mano Brown, que foi a maior voz insurgente da periferia, hoje se senta à mesa com Lula para legitimar o projeto conciliador do PT e entrevista Fernando Holliday para transformar o fascismo em adversário respeitável, né? Enfim, e isso se reproduz, né, também nesses outros ídolos ou líderes, como queira, que a gente analisou aqui na nossa série, né? Então a questão é pensar a função histórica da cultura no capitalismo dependente, né? O capital ele precisa produzir símbolos negros de sucesso, a gente vê muito isso. Rappers milionários, né, empresários de favela, para legitimar a ordem e mascarar a exclusão, principalmente. E a exceção, como a gente vai ver, ela serve para esconder a regra. A visibilidade ela serve para apagar a violência do cotidiano, né? E a representatividade ela também serve para desmobilizar a luta de classes. Então, por isso, as minhas análises aqui não são um ataque moral, né, a esses artistas, mas uma denúncia estrutural que contextualiza a questão histórica, social, política e econômica. O Brasil, né, o rap brasileiro, na verdade, na sua ala hegemônica, ele foi integrado à modernização conservadora, né?
ele se tornou parte, né, do ornitorrinco brasileiro. Essa figura aí criada pelo Chico de Oliveira, que é moderno na forma e arcaico no conteúdo, né? O que eles chamam de revolução nesse sentido, então não passa de uma reforma palatável. O que eles vendem, né, como empoderamento não passa de uma mercadoria. E é a partir mais ou menos desse acúmulo que eu quero abrir o episódio de hoje. Porque se há algo que eu aprendi nesses anos, né, de estudo e de vivência, é que a gente não combate o fascismo, o racismo e a exploração com conciliação ou marketing. Isso tudo exige de nós um tipo de organização pautada pelo confronto, né? Então não há diálogo possível com quem defende, né, a perpetuação da miséria. Não há espaço também para acreditar que o mercado ou a democracia burguesa vão libertar o povo preto e periférico. Isso também precisa ser excluído, né, do horizonte como forma possível de emancipação. E a emancipação ela só pode vir da organização autônoma da classe trabalhadora, da crítica radical, né, e da recusa em transformar a rebeldia em espetáculo. E é a nossa tarefa aqui resgatar o fio da crítica, né, recuperar o sentido revolucionário da arte e recolocar o rap no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, né? Que é como voz da classe contra a ordem, contra o capital, contra a farsa democrática que nos oprime. Eu só gostaria de lembrar, pessoal, que nós somos uma mídia independente, né? Se você achar relevante o apoio, nós temos aí o Pix na descrição e você também pode apoiar como membro. Então vamos à análise. Mano Brown, a dialética da traição. A liberdade condicionada do negro no capitalismo dependente. O que entendemos por dialética? No sentido materialista histórico, dialética é a compreensão do real como processo contraditório e em movimento, em que cada forma social carrega em si sua negação e sua transformação possíveis. Não se trata de um jogo abstrato de opostos, mas de um método de aprender como as forças sociais se relacionam, se enfrentam e se transformam mutuamente, produzindo novas sínteses. Aplicada à cultura e à política, a dialética revela que a mesma força que ameaça a ordem pode, em determinadas condições históricas, ser neutralizada e incorporada como parte de sua conservação. A traição aqui não é moral ou pessoal, é um instante em que a energia de contestação deixa de apontar para a superação do sistema e passa a reforçar a sua continuidade. Poucas figuras da cultura brasileira condensam de modo tão intenso as contradições de nossa formação social quanto Mano Brown. Líder dos Racionais MCs, Brown atravessa mais de 3 décadas de produção artística, dando forma estética e política à experiência da periferia negra. Sua obra é, ao mesmo tempo, produto de um contexto histórico marcado pela desigualdade estrutural e síntese de uma consciência coletiva forjada no enfrentamento da violência racial e de classe. Entender Mano Brown é entender também o Brasil pós-ditadura, a modernização conservadora dos anos 90, a integração subordinada da negritude no ciclo lulista e a captura contemporânea da crítica pela lógica do mercado global. O surgimento dos Racionais MCs, no final dos anos 80, não pode ser separado da conjuntura da chamada Nova República. Após a abertura política, as elites brasileiras preservaram seu poder, realizando apenas uma transição controlada, aquilo que Chico de Oliveira chamou de ornitorrinco, uma modernização sem ruptura, em que o atraso se combina com o moderno. Nas periferias de São Paulo, o que crescia era o desemprego estrutural, a precarização, o narcotráfico, a violência policial. Foi nesse caldo que Holocausto Urbano e Raio-X Brasil denunciaram o genocídio da juventude negra, a desigualdade urbana e o racismo estrutural. A centralidade da violência estatal aparece nas crônicas de Brown,
Homem na Estrada e Fim de Semana no Parque, para além de narrativas, são documentos históricos. Brau emerge como voz orgânica da classe trabalhadora negra, articulando estética e denúncia, em sintonia com a leitura de José Chazin sobre o caráter antipopular e oligárquico do Estado brasileiro. O lançamento de Sobrevivendo no Inferno marca um divisor de águas. A obra dialoga diretamente com o massacre do Carandiru e com o aprofundamento da violência estatal nos anos FHC, período de hegemonia neoliberal. O massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992, representa um dos episódios mais brutais da história recente do Brasil. Naquela data, a Polícia Militar de São Paulo invadiu a casa de detenção após uma rebelião, assassinando oficialmente 111 presos, número que os sobreviventes e pesquisadores afirmam ser ainda maior. O episódio não foi um excesso isolado, mas expressão de uma lógica histórica, o encarceramento em massa da população negra e pobre e o papel estrutural da violência de Estado na gestão das classes subalternas. No início da década de 90, o Brasil enfrentava o aprofundamento das desigualdades sociais, fruto da crise da dívida externa e das reformas neoliberais que desestruturavam direitos sociais, aumentavam o desemprego e reforçavam a precarização da vida. Em São Paulo, o governo Fleury Filho encarnava a tradição autoritária das elites paulistas em aliança direta com o aparelho repressivo. A política de tolerância zero contra a pobreza e a criminalização sistemática da juventude negra se articulavam com o crescimento explosivo da população carcerária. Entre 1990 e 2000, o número de presos no Brasil praticamente triplicou, consolidando a função do Estado penal como resposta ao colapso do Estado social. Sobrevivendo no Inferno é um disco que encarna o que Florestan chamava de liberdade condicionada do negro, formalmente incluído na sociedade de classes, mas materialmente proscrito. A faixa Diário de um Detento, escrita com relatos de sobreviventes, escancara a máquina de moer gente pobre e negra. Nesse momento, Brau se converte em intelectual público, não no sentido acadêmico, mas gramsciano, de liderança orgânica. O fato de Sobrevivendo no Inferno ser incluído em 2020 como leitura obrigatória da Unicamp é sintomático. O que um dia foi tratado como música criminosa se torna reconhecido como literatura nacional. A canonização, entretanto, não elimina a contradição. A sociedade burguesa brasileira opera pela domesticação do radical, transformando a exceção em legitimação da regra. O duplo Nada Como Um Dia Após o Outro, de 2002, traz clássicos como Negro Drama e Vida Louca, que retratam a experiência da ascensão individual e a persistência do racismo estrutural. Aqui a tensão se torna visível. Brau fala da dor e da glória, da conquista e da perda, da vida na margem e do desejo de vencer. É a expressão estética do que Chico de Oliveira descreve como a inclusão pelo consumo, que já se anunciava no fim da década e seria consolidada nos anos Lula. Nesse período, Brau se torna não apenas cronista, mas também figura de distinção. O rap deixa de ser apenas voz marginal para ocupar premiações, festivais e mídia. Essa visibilidade traz ganhos e contradições. Ao mesmo tempo em que fortalece a autoestima coletiva, abre espaço para a captura pela indústria cultural. Como Guy Debord analisaria em chave internacional, a crítica que não pode ser destruída é transformada em espetáculo. Com os governos petistas, o rap e a cultura periférica ganham espaço institucional. Editais, festivais e políticas de cultura incluem artistas antes invisibilizados. Mas, como alertava Florestan Fernandes, a integração não é emancipatória, é funcional à ordem. O negro é admitido como exceção, desde que não ameace a estrutura de classe. Mano Brown, nesse período, é ao mesmo tempo celebrado como ícone e contido como radical. A leitura de José Chazin sobre o progressismo conciliador ajuda a entender esse movimento. Ao invés de ruptura, o lulismo promove uma gestão da desigualdade,
incorporando lideranças culturais para legitimar sua governabilidade. Brown se aproxima de Lula, mas cobra autocrítica do PT em 2018, mostrando a ambiguidade de sua posição. Com cores e valores, os Racionais dialogam com a lógica do streaming, faixas curtas, linguagem direta e reafirmam sua relevância. Mas o salto ocorre em 2021, com o podcast Mano a Mano, produzido pelo Spotify. Aqui vemos de modo cristalino o que Florestan chamaria de integração subordinada no capitalismo dependente. O maior ícone do rap periférico brasileiro torna-se produto premium de uma corporação transnacional. Os convidados vão desde Lula a Drauzio Varela a Fernando Holliday. O discurso é de diálogo, não de confronto. A crítica se converte em mediação e a rebeldia em conteúdo de plataforma. Como Chico de Oliveira observava, a modernização periférica combina atraso e modernidade. Brown é, ao mesmo tempo, o cronista da violência do gueto e a estrela global do Spotify. Esse movimento, entretanto, não é apenas individual, ele reflete a própria reorganização do rap brasileiro. De um lado, a radicalidade dos anos 90, de outro, a explosão de rappers, empreendedores e ostentação nos anos 2010 e 2020. Brown, nesse cenário, é o elo que liga denúncia e captura, revolta e espetáculo. A entrada de Mano Brown no universo do Spotify com o podcast Mano a Mano marca uma inflexão histórica na trajetória do rap nacional e de sua principal figura. Se nos anos 90 Brown emergia como voz insurgente contra o Estado, a polícia e a burguesia, agora, sob a chancela de uma das maiores corporações de streaming do planeta, ele ocupa o lugar de mediador cultural dentro da lógica do capital. O Spotify não é apenas uma plataforma técnica de difusão, é uma empresa monopolista que organiza o consumo mundial da música e do áudio, convertendo escuta em mercadoria e artista em ativo financeiro. Ao afirmar uma parceria direta com Brown, a empresa não apenas amplia sua base de usuários no Brasil, mas captura um símbolo de resistência, transformando-o em garantia de legitimidade social. Os ganhos para Brown são inegáveis: visibilidade massiva, alcance internacional e prestígio cultural. Alguns episódios atingiram o topo da audiência nacional, colocando-o entre os podcasts mais ouvidos do país. Mas o conteúdo, embora carregado de empatia e respeito, adere à lógica da conciliação. A proposta explícita de Brown é abrir diálogo com diferentes perspectivas, não confrontá-las. Aqui se expressa a captura do discurso radical. A crítica que um dia convocava a consciência de classe é domesticada no formato do talk show global, onde Lula aparece como estadista progressista e Holliday como adversário respeitável. A diversidade de convidados, do presidente a rappers da nova geração, reforça a linha política da plataforma, dar palco à diferença como espetáculo sem tocar no fundamento da dominação. Sob a ótica marxista, a relação de Brown com o Spotify revela o processo de integração subordinada da crítica popular ao capital transnacional. O rap, enquanto denúncia, foi convertido em mercadoria de alta rentabilidade simbólica. A rebeldia virou conteúdo premium. O capital precisa transformar o rebelde em produto para neutralizar seu potencial revolucionário. Brown, ao aderir ao Spotify, não trai conscientemente sua gente, mas torna-se parte do mecanismo que a burguesia global utiliza para administrar o dissenso. A visibilidade conquistada é paga com o esvaziamento da radicalidade. A exceção, mais uma vez, legitima a regra. Vivemos tempos em que o fascismo não mais se impõe apenas pela força, mas também pela sedução. A encenação substitui a luta. O diálogo se impõe à ruptura, e o consenso se torna a máscara do terror. É nesse cenário que se inscreve o episódio em que Mano Brown entrevista Fernando Holliday, naquele momento vereador ligado ao MBL e um dos rostos da extrema-direita brasileira. O gesto, travestido de ousadia e diálogo democrático, revela, na verdade, a capitulação completa da crítica cultural diante da lógica conciliatória da ordem. Ao dar palco a Holliday, Brown não tensiona nada, ele legitima.
Sob o verniz da escuta e do respeito, o que se realiza é a naturalização do inimigo de classe transformado em opinião divergente. O reacionário deixa de ser denunciado como agente ativo da barbárie capitalista para ser reposicionado como jovem com potencial, como se estivéssemos diante de uma disputa pedagógica e não de uma luta histórica e sangrenta entre capital e trabalho. Mano Brown não está sozinho. O que opera aqui é a lógica do espetáculo, uma forma de comunicação que substitui a crítica pela imagem, o antagonismo pela performance, a política pela mercadoria midiática. O podcast polêmico é, no fundo, uma mercadoria afetiva que reorganiza a consciência do público em torno da ideia de que tudo pode ser conversado, inclusive com os agentes da repressão, da mentira, da destruição dos direitos e da criminalização das lutas sociais. Esse movimento de redução da luta política à escuta cordial não é ingenuidade, é ideologia em ação. Uma ideologia que escamoteia as contradições sociais sob o pretexto da pluralidade, que transforma o fascismo em narrativa e não em ameaça, que chama de coragem o que é na verdade submissão às regras da ordem burguesa. Fernando Holliday não é um jovem com ideias liberais, ele é peça-chave de uma ofensiva ideológica e política do capital contra as formas populares de organização, nascido no pós-2013 por grupos empresariais que transformaram a rebelião social em projeto reacionário. O MBL, como afirma Virginia Fontes, é a tropa de choque da burguesia, financiado, treinado, blindado. Sua função é desmobilizar, difamar, fragmentar e destruir qualquer potencial de radicalização popular. Tratá-lo como sujeito de diálogo é confundir o campo da política com o campo da moral. O fascismo não é um erro de raciocínio, é um projeto de dominação. E quem disputa sua consciência, como se ele fosse apenas um jovem equivocado, está negando as contradições reais da luta de classes. É fetichismo, é idealismo, é capitulação teórica travestida de sensatez. Sua ação revela a crise da cultura como força crítica. O que um dia foi denúncia tornou-se cada vez mais gesto conciliatório, produto circulável, elemento integrável à ordem. A entrevista com Holliday expõe esse esgotamento. A crítica virou afeto, a revolta virou marketing, a política virou entretenimento. Ao se posicionar como figura compreensiva, paternal, aberta ao diálogo com um inimigo de classe, Brown não demonstra força, mas impotência. A postura que deveria ser de ruptura vira representação de maturidade. O fascista é reinserido como figura humana, enquanto os que se opõem ao diálogo com a barbárie são tratados como radicais ultrapassados. Mas é preciso afirmar, há um limite objetivo entre a classe trabalhadora e seus inimigos, entre os que constroem pontes e os que erguem trincheiras. Esse limite é negado sempre que se transforma o fascismo em convidado de talk show. Não se trata de intolerância ou dogmatismo, mas de posição histórica. Não se disputa a consciência de quem já está organicamente a serviço do capital. Não se transforma o aparato repressivo em tema de mesa redonda. Não se ameniza a luta de classes para torná-la palatável ao algoritmo. A esquerda, que tenta converter os inimigos em aliados, só reforça sua própria irrelevância. E os artistas que servem de mediadores para essa farsa apenas reforçam a lógica da ordem. A entrevista de Brown com Holliday é mais do que um erro de avaliação. Ela materializa a função ideológica da conciliação na fase decadente do capitalismo. Diluir antagonismos, apagar os traços do inimigo, promover a reconciliação como falsa saída diante do colapso estrutural do sistema. A defesa de uma negritude que não passa pela luta de classes, que naturaliza a miséria, que dialoga com a repressão e que silencia diante da violência estrutural, é, em última instância, instrumento da própria dominação racializada e classista que diz combater. O episódio revela uma encruzilhada. Ou retomamos a crítica radical como método, a totalidade como horizonte e a emancipação como meta, ou seremos todos apenas mais peças do espetáculo da barbárie.
A política não é o lugar da escuta afetiva entre opressores e oprimidos. A política é o lugar da decisão, e nesse campo não há neutralidade possível. A liberdade do negro, sob o capitalismo dependente, é sempre condicionada. E quando não se enfrenta essa condição estrutural, a luta vira conciliação. E a exceção vira justificativa da opressão. No podcast com Lula, Mano Brown parece operar numa lógica de contenção. Ainda que não diga estar 100% alinhado ao presidente e critique o seu vice, sua postura é nitidamente de acolhimento político, de respeito à figura do líder popular e de adesão pragmática ao projeto do Partido dos Trabalhadores. Semayati Oliveira, que apresenta o podcast junto com Brown em sua fala, reconhece a existência do medo na população, o medo do comunismo, o medo da esquerda, o medo da mudança, e pergunta a Lula como a esquerda pode lidar com esse sentimento. A pergunta é legítima, mas revela uma chave de leitura que, se não for problematizada, se converte numa estratégia de capitulação política. Ao priorizar a escuta ao medo, ao invés de radicalizar a denúncia das causas materiais que geram esse medo, desigualdade, repressão, extermínio, Brown e Oliveira parecem internalizar uma lógica defensiva que abafa a crítica e reforça a mediação progressista do conflito de classes. Sua crítica ao conservadorismo dos fãs não se converte em proposta política de reorganização popular, mas numa melancolia impotente diante da perda do sentido do próprio rap enquanto arte insurgente. Essa postura converge com o projeto petista, que desde sua fundação optou por ocupar o Estado burguês, legitimando toda a ordem de absurdos. Em nome do possível, do governável, da correlação de forças, o PT negociou com todas as frações da burguesia, abandonou qualquer horizonte socialista e optou por políticas de inclusão via consumo. Nesse pacto, a classe trabalhadora é tratada como massa de manobra eleitoral, enquanto seus instrumentos de organização autônoma são sabotados, cooptados ou desmobilizados. Brown, ao validar esse projeto, se torna parte do dispositivo de despolitização. Sua presença no podcast é simbólica. O maior rapper do país dialogando com o maior líder popular da nova república. Mas esse encontro, longe de representar uma síntese radical, sela a integração da cultura de resistência ao projeto de conciliação. A potência revolucionária do rap é convertida em capital simbólico para legitimar um governo que reafirma a ordem, com arcabouço fiscal, com responsabilidade com o mercado e vice reacionário. A função de Brown nesse momento é, portanto, ambígua. Por um lado, ele continua sendo uma referência para milhões. Por outro, seu discurso hoje contribui mais para o amortecimento das contradições do que para a explicitação revolucionária. E a evocação da revolução soa vazia quando se recusa a romper com a forma partido burguesa, com o Estado capitalista, com a política como administração da desigualdade. Durante o ciclo petista, consolidou-se o que podemos chamar de bloco cultural progressista, no qual artistas, intelectuais e comunicadores oriundos das periferias foram incorporados à lógica de Estado, às políticas públicas de cultura e à esfera da representatividade simbólica. Essa integração implicou adaptação, regulação estética, autocensura e limitação da crítica ao sistema. A cultura da periferia foi paulatinamente subsumida à forma Estado e à forma mercado. A política de editais, prêmios, festivais e fomento cultural não promoveu uma radicalização da consciência de classe entre artistas populares. Ao contrário, fortaleceu o empreendedorismo cultural e consolidou a figura do artista gestor, que aprende a captar, negociar, apresentar projetos, prestar contas e disputar reconhecimento institucional. É a figura do artista como agente do próprio sucesso, totalmente compatível com a ideologia neoliberal da meritocracia mitigada. Mano Brown, ícone maior do rap nacional, foi lentamente se ajustando a esse novo paradigma. Sua crítica ao racismo se tornou compatível com os marcos da institucionalidade.
Sua denúncia da desigualdade passou a conviver com elogios a programas sociais geridos pelo próprio aparelho repressor. A radicalidade estética e política dos Racionais foi se diluindo na ambiguidade pragmática da democracia de baixa intensidade. Não se trata aqui de deslegitimar suas experiências, sua trajetória ou seu lugar na história do rap. Trata-se, sim, de compreender a dialética perversa que transforma o rebelde em conselheiro do príncipe, o dissidente em mediador, o artista radical em peça do jogo institucional. Esse processo é típico das sociedades capitalistas periféricas. A cooptação das forças críticas é um dos mecanismos centrais de sua estabilidade. E o PT, enquanto gestor desse modelo, soube aplicar com maestria a lógica da incorporação subordinada. A elite intelectual e artística negra foi seduzida por ministérios, cargos, editais, campanhas publicitárias e políticas afirmativas que, embora importantes em certos aspectos, não romperam com o sistema de dominação racial e de classe, apenas o tornaram mais palatável. A questão que se impõe, portanto, é: de que forma a crítica cultural pode romper com esse ciclo de assimilação? Como preservar a radicalidade emancipadora da cultura negra e periférica sem cair na armadilha da representatividade domesticada? A integração da figura de Brown ao lulismo é um exemplo eloquente do que Florestan chama de integração funcional e subordinada dos negros. Ele não é mais o porta-voz da revolta das ruas, é o embaixador simbólico de uma governabilidade domesticada. A conciliação substitui a radicalidade, o carisma ocupa o lugar da consciência, e a imagem do negro vencedor é usada para mascarar o fracasso da transformação estrutural. Eis o centro da dialética da traição. Ao analisar a trajetória do Brown, do porta-voz feroz da revolta periférica ao mediador cultural de um projeto político conciliador, vemos em curso justamente o que Florestan chamou de liberdade condicionada. Brown, como figura pública, como símbolo da ascensão do negro, foi incorporado à lógica do capital simbólico e político sem que as estruturas de opressão racial, econômica e cultural tivessem sido efetivamente desmontadas. Sua liberdade de expressão hoje é total, mas está politicamente esvaziada de seu conteúdo transformador original. É o direito de dizer tudo, menos o essencial. Toda essa superexposição ao universo da indústria cultural tornou Brown mais um milionário da música. Sua fortuna, hoje estimada em dezenas de milhões de reais, não é apenas resultado de talento ou de reconhecimento tardio. É a expressão da forma social capitalista que converte rebeldia em mercadoria, insurgência em espetáculo e crítica em conteúdo consumível. A transformação da trajetória de Brown, de cronista das quebradas paulistanas a produto premium das plataformas globais, não pode ser analisada como uma escolha individual isolada. Trata-se de um processo histórico de integração subordinada da cultura negra e periférica ao capitalismo dependente brasileiro, operado com método inteligência empresarial pela figura central de Eliane Dias, sua companheira empresária e gestora. Esse montante milionário de Brown é fruto da soma de múltiplos fluxos, shows massivos dos Racionais e da carreira solo, direitos autorais de álbuns clássicos, merchandising, parcerias comerciais, estrutura da gravadora Bugnipe, o sucesso no podcast Mano a Mano e produtos audiovisuais como o documentário da Netflix. O capital simbólico acumulado pela autenticidade e pela rebeldia dos anos 90 é convertido em capital financeiro pela lógica da indústria cultural. O rebelde de ontem é o investidor de hoje. Eliane Dias assumiu a direção quando a carreira dos Racionais passava por impasses de gestão e transformou o grupo em uma empresa de cultura integrada.
verticalizou turnês, centralizou redes sociais, combateu falsos perfis, organizou direitos autorais, criou a editora Cosa Nostra, articulou parcerias com marcas e viabilizou o documentário exibido pela Netflix em mais de 190 países. Eliane defende publicamente o protagonismo feminino negro e a circulação de black money, mas seu papel histórico é ainda mais profundo. Ela foi a engenheira da transformação do rap em plataforma de negócios completa, conectando música, audiovisual, moda e merchandising. A profissionalização consolidou não só a marca Racionais, como também garantiu a estabilidade patrimonial de Brown, convertendo rebeldia em renda recorrente. O percurso do Racionais, que nasceu nas periferias com fitas piratas e rádios comunitárias, transformou-se em modelo empresarial completo. Hoje, a Bugnaip funciona como um hub, que gerencia carreiras, lança artistas, organiza turnês e administra contratos de licenciamento. O grupo deixou de depender de intermediários, compra a casa de show, organiza o evento, vende ingressos, controla o fluxo financeiro. Essa verticalização é a versão periférica do modelo que nos Estados Unidos produziu rappers bilionários como Jay-Z e Dr. Dre. A integração do negro à sociedade de classes no Brasil não se dá como emancipação coletiva, mas como integração subordinada e simbólica que neutraliza a crítica estrutural. Brown é celebrado como mito, mas sua função é desarmar a rebelião que sua voz um dia convocou. A contradição é evidente. Ao mesmo tempo em que denuncia o conservadorismo de antigos fãs e se indigna com a guinada da periferia ao individualismo, Brown se apresenta como um empresário milionário conduzido por uma engrenagem que reafirma justamente esse ethos empreendedor. O que em suas falas soa como luto, em seus negócios se realiza como acumulação. A voz que contestava se torna a vitrine de um projeto empresarial plenamente compatível com a ordem. Em 2018, Mano Brown deu uma entrevista que repercutiu pela contundência de suas observações sobre a mudança de mentalidade de parte do público do rap e da periferia. O rapper denunciava a guinada conservadora de antigos fãs do Racionais MCs, apontando a consolidação de valores individualistas, empreendedores e de consumo, em oposição à solidariedade de classes que marcou os anos de emergência do rap nacional. Suas falas soavam como luto. A luta pela liberdade de expressão e pela conquista de espaços havia se transformado em um cenário no qual a própria periferia se convertia em público para discursos reacionários. A crítica de Brown, porém, ao mesmo tempo em que acertava o diagnóstico da regressão ideológica, mostrava seus próprios limites, a defesa do PT como horizonte político, a crença em uma revolução difusa e identitária e a recusa em radicalizar a crítica ao capital. Na entrevista, Brown afirmou: "Passaram-se 30 anos e alguns fãs da banda se tornaram conservadores. Muitos hoje são de direita. Nossos pensamentos já não batem mais." Essa constatação é precisa. Houve de fato uma mudança significativa na subjetividade de setores da periferia, marcada pela ideologia do empreendedorismo e pela valorização fetichizada do consumo. A ascensão por meio do consumo esconde a permanência da exploração. Brown identifica que a luta por conforto substitui a luta de classes, mas sua análise para aí. Ele denuncia a regressão sem articular plenamente que essa transformação é produto da própria forma social capitalista em sua fase dependente e neoliberal. Como observa Chico de Oliveira, o Brasil vive uma modernização conservadora em que o novo não rompe com o velho, mas o reconfigura. O empreendedorismo de quebrada e o rap convertido em mercadoria são expressões dessa modernização truncada. Aparência de progresso, mas substância de regressão. Na mesma entrevista, Brown exalta os governos petistas como responsáveis por avanços sociais importantes e apresenta o PT como centro de equilíbrio. O preço por se alinhar ao partido teria sido, segundo ele, a perseguição de setores da elite. No entanto, a defesa de Brown omitia a essência do problema. O PT jamais foi ameaça estrutural ao capital. Como analisou José Chazin, trata-se de uma esquerda neorreformista que abandona qualquer projeto de emancipação revolucionária para gerir o capital com verniz popular.
Lula e Dilma promoveram a inclusão via consumo, ampliaram o acesso a bens e serviços, mas simultaneamente garantiram lucros recordes ao empresariado. A perseguição da elite não se deveu a um conteúdo comunista inexistente, mas a disputas internas de gestão do Estado burguês. Brown, ao adotar o PT como horizonte, reproduziu o limite do progressismo, acreditar que a democracia burguesa pode ser instrumento de libertação. Na prática, o partido sabotou o avanço da consciência de classe, substituindo por políticas compensatórias e programas focalizados. Como diria Florestan, a liberdade oferecida foi condicionada, abriu portas ao consumo, mas manteve intacta a opressão estrutural. O rap, nesse contexto, se confundiu com a política institucional. Ao invés de manter seu caráter de denúncia radical, foi integrado ao aparato cultural do Estado. A dialética da traição diz respeito em como a promessa da modernidade, da república e da sociedade burguesa em torno da inclusão de todos como iguais num regime fraterno e sem distinções foi um fracasso. Podemos dizer também que essa é a dialética da dominação. O poder prometido não passou de uma representação nas mãos de poucos. O que se propõe aqui é uma análise crítica do processo pelo qual a burguesia brasileira forjou ao longo do século XX um modelo de inclusão subordinada do negro, transformando-o em trabalhador disciplinado, símbolo de integração e, eventualmente, liderança representativa. Essa liberdade é, no fundo, uma forma de reprodução ideológica da dependência, travestida de sucesso individual e superação coletiva. A partir das categorias formuladas por Florestan Fernandes, em especial nas obras A Integração do Negro na Sociedade de Classes e A Revolução Burguesa no Brasil, este texto busca historicizar a figura de Brown no interior das determinações da formação social brasileira. Mano Brown não é uma anomalia. É um produto e um produtor da contradição racial e de classe no Brasil, cuja emergência e atual adesão parcial à ordem revelam muito mais sobre o país do que sobre o próprio artista. Essa reflexão, portanto, não é sobre Mano Brown enquanto indivíduo, mas sobre a funcionalidade da exceção no interior de uma estrutura que mantém a regra da exclusão. A chamada liberdade do negro sob o capitalismo dependente é, em última instância, uma liberdade vigiada, condicionada, administrada pela ordem, e Mano Brown é hoje um nome visível dessa operação. Para compreender o lugar de Mano Brown como figura histórica, é preciso antes compreender o tipo de sociedade em que ele se forjou, uma sociedade marcada por uma revolução burguesa incompleta, autoritária e profundamente excludente. Florestan Fernandes, em sua obra A Revolução Burguesa no Brasil, demonstra que o processo de modernização capitalista brasileiro não se realizou por meio da destruição da ordem anterior, mas pela sua incorporação seletiva e funcional às novas formas de dominação. Ao contrário do modelo clássico de revolução burguesa, como na França ou na Inglaterra, em que a ascensão da burguesia implicou a derrocada do antigo regime, no Brasil, o que se consolidou foi uma autocracia burguesa na qual as elites econômicas modernizaram as formas de dominação sem democratizar as estruturas sociais. A passagem do escravismo para o trabalho livre não significou a abolição das hierarquias raciais e de classe, mas a sua reconfiguração funcional ao capital. Aqui destaco um trecho dessa obra em que Florestan trata da noção de burguês e burguesia no Brasil. Abre aspas. Quanto às noções de burguês e de burguesia, é patente que elas têm sido exploradas tanto de modo demasiadamente livre quanto de maneira muito estreita. Para alguns, o burguês e a burguesia teriam surgido e florescido com a implantação e a expansão da grande lavoura exportadora, como se o senhor de engenho pudesse preencher de fato os papéis e as funções socioeconômicas dos agentes que controlavam, a partir da organização econômica da metrópole e da economia mercantil europeia, o fluxo de suas atividades socioeconômicas. Para outros, ambos não teriam jamais existido no Brasil,
como se depreende de uma paisagem em que ainda não aparece nem o castelo nem o burgo, evidências que sugeririam de imediato ter nascido o Brasil, como os Estados Unidos e outras nações da América, fora e acima dos marcos histórico-culturais do mundo social europeu. Os dois procedimentos parecem-nos impróprios e extravagantes. De um lado, não se pode associar legitimamente o senhor de engenho ao burguês, nem a aristocracia agrária à burguesia. Aquele estava inserido no processo de mercantilização da produção agrária. Todavia, esse processo só aparecia como tal aos agentes socioeconômicos que controlavam as articulações das economias coloniais com o mercado europeu. Para o senhor de engenho, o processo reduzia-se pura e simplesmente à forma assumida pela apropriação colonial, onde as riquezas nativas precisavam ser complementadas ou substituídas através do trabalho escravo. Nesse sentido, ele ocupava uma posição marginal no processo de mercantilização da produção agrária e não era nem poderia ser o antecessor do empresário moderno. Ele se singularizava historicamente, ao contrário, como um agente econômico especializado, cujas funções constitutivas diziam respeito à organização de uma produção de tipo colonial, ou seja, uma produção estruturalmente heteronômica, destinada a gerar riquezas para a apropriação colonial. Fecha aspas. Florestan Fernandes, A Revolução Burguesa no Brasil, página 32. Existe ou não uma revolução burguesa no Brasil? Para Florestan, essa pergunta é crucial, mas frequentemente mal colocada. O que o autor nos coloca é que muita gente tende a negar que tenha havido uma revolução burguesa em nosso país, como se isso só pudesse acontecer nos mesmos moldes do que ocorreu na Europa, especialmente a partir da experiência francesa ou inglesa. Isso é um equívoco. O erro está em querer aplicar esquemas repetitivos, como se a história brasileira fosse uma versão atrasada ou deformada da história europeia. Mas a formação social brasileira tem suas próprias dinâmicas, ainda que inseridas no processo mais amplo de expansão do capitalismo em escala global. O que importa entender aqui não é se houve ou não uma revolução burguesa clássica nos moldes europeus, mas como se deu no Brasil a incorporação de estruturas e formas de sociabilidade típicas do capitalismo moderno, como a mercantilização das relações sociais, a ampliação do trabalho assalariado, o surgimento de uma sociedade baseada em classes e a formação de uma ordem econômica, monetária e competitiva. Esses elementos não surgiram do nada, nem surgiram de um roteiro iluminista. Ao contrário, foram articulados com os restos do regime escravocrata, com a grande propriedade rural, com o patrimonialismo e com a dependência externa. Para Florestan, o que chamamos de burguesia no Brasil não é uma classe revolucionária no sentido europeu do termo. Ela não rompeu com a ordem anterior, mas emergiu dentro da transição conservadora que manteve a estrutura oligárquica no poder, adaptando-a aos interesses do capital internacional. A chamada Revolução Burguesa Brasileira foi, portanto, um processo parcial, desigual e combinado, marcado pela manutenção das formas de dominação anteriores, como o latifúndio, o racismo estrutural, o coronelismo e pela importação tardia de certos mecanismos de modernização capitalista, sempre sob o controle de elites comprometidas com a ordem. Por isso, ao invés de negar a existência de uma revolução burguesa, o mais apropriado é compreendê-la como uma forma histórica específica de transição, marcada pelo hibridismo entre o velho e o novo, pela continuidade das estruturas coloniais dentro de uma nova lógica de dominação de classe. Foi uma revolução sem ruptura. O que se deve investigar, então, são os sujeitos históricos concretos desse processo, as camadas sociais que impulsionaram as transformações, mas também aquelas que resistiram, negociaram ou adaptaram-se a elas. E como tudo isso se deu no interior do capitalismo dependente e racializado brasileiro. Essa forma conservadora de revolução forjou o que Florestan chamará de ordem social autoritária, onde as liberdades formais coexistem com estruturas rígidas de exclusão e controle.
A classe dominante brasileira nunca precisou abrir mão de seu poder para realizar a transição ao capitalismo. Ao contrário, apropriou-se do Estado, moldou as instituições e integrou apenas o que lhe era funcional. Nesse contexto, a população negra foi duplamente excluída. Primeiro, como ex-escrava sem reparação histórica, sem acesso à terra, ao crédito ou à cidadania. Depois, como massa superexplorada, destinada à informalidade, ao trabalho precarizado, às periferias urbanas e à marginalidade institucional. O fim da escravidão, como aponta Florestan, não significou a libertação real dos negros, mas a sua condenação à liberdade sob controle. Essa liberdade é condicionada, ela exige adaptação, docilidade, neutralidade. É nesse ponto que a figura de Mano Brown adquire seu peso simbólico. Ele é produto dessa contradição. Um negro periférico que ascende por meio da arte e da crítica, mas que, ao se consolidar como liderança simbólica, é convocado a representar a possibilidade de superação do racismo sem a necessidade da ruptura com o capitalismo. Essa funcionalidade da exceção negra integrada é o coração da dialética da traição. Não porque Brown traiu o povo, mas porque o próprio sistema, ao promover a ascensão simbólica de indivíduos negros, produz a aparência de justiça onde há continuidade da dominação. E é essa aparência que desarma a crítica e anestesia a consciência de classe. É essa a arma mais potente da burguesia. É esse o seu jogo. A trajetória de Mano Brown, enquanto figura incontornável da cultura hip-hop brasileira, é marcada por uma tensão que encarna a contradição vivida por todo o movimento popular que surge da periferia. A tensão entre a rebeldia autêntica e a captura institucional. Brown é o grito insurgente que irrompe das quebradas, mas também o ícone nacional legitimado por instituições que, historicamente, marginalizaram a população negra. O rap, enquanto expressão crítica e insurgente, se torna útil quando pode domesticar o dissenso, canalizá-lo para o voto, para o empreendedorismo, para o protagonismo simbólico. A radicalidade do discurso foi absorvida como diferencial mercadológico. A estética da revolta foi transformada em capital cultural. Essa transformação é a síntese da dialética da traição. Quanto mais visibilidade ganha o ícone negro, menos visível se torna a estrutura que oprime os negros como classe. O elogio da representatividade substitui a crítica ao racismo institucional. A presença simbólica no poder substitui a transformação concreta do poder. Brown, enquanto sujeito histórico, está preso entre dois mundos. É produto da violência estrutural do Estado e da classe dominante, mas também se torna reprodutor de uma ordem que aprendeu a se legitimar justamente através das vozes que antes a combatiam. O conceito de liberdade, portanto, precisa ser resgatado em seu sentido ontológico e não formal. A liberdade para o capital é o direito de circular no mercado, consumir e ser consumido. A liberdade para o proletariado negro só pode emergir da ruptura com a ordem capitalista. Tudo que não aponta para essa ruptura, ainda que se chame de revolução, é gestão da desigualdade. Florestan, em sua crítica demolidora à ideologia da democracia racial, mostra como o mito da harmonia entre brancos e negros no Brasil não é apenas uma ilusão, mas uma ferramenta ideológica sofisticada da dominação burguesa. Ao afirmar que o racismo no Brasil não se expressa como segregação formal, mas como exclusão estruturada e difusa, Florestan denuncia a naturalização da desigualdade como se fosse efeito colateral e não mecanismo essencial de reprodução do capital. Essa farsa ganha novo fôlego na era do progressismo institucional. A eleição de líderes populares, a ampliação do consumo periférico, a presença de negros em cargos públicos e na grande mídia são apresentadas como prova de superação do racismo. Mas o que realmente ocorre é a substituição da crítica estrutural por uma celebração do possível dentro dos limites do capital. A sociedade não muda, ela muda de linguagem. É nesse ponto que se torna possível entender o papel simbólico de Mano Brown como representante da exceção funcional.
Sua figura pública ocupa um lugar estratégico, aquele que pode reivindicar a negritude, falar da favela, da violência policial, da fome e da exclusão, mas sem romper com a ordem que produz tudo isso. O sistema o tolera porque ele fala verdades, desde que essas verdades não transbordem em ação revolucionária. Brown, assim como tantos outros artistas e líderes populares, foi transformado em pedra fundamental da democracia racial fictícia contemporânea. Seu reconhecimento público serve para reafirmar a ideia de que o negro venceu, mesmo que as estruturas de exclusão permaneçam intocadas. É a lógica do tokenismo elevada à categoria de hegemonia cultural. Os poucos que vencem se tornam os símbolos de um sistema supostamente justo, e os que não vencem, falta esforço, falta mérito, falta talento. Não é mais a estrutura que oprime, é o indivíduo que falha. Essa é a essência da liberdade condicionada, um verniz de inclusão sobre o concreto da barbárie. Portanto, Brown se torna hoje mais útil ao sistema do que perigoso. Sua aura de autenticidade, sua trajetória real, seu carisma, tudo isso é mobilizado para reforçar a ideia de que é possível avançar sem ruptura, resistir sem revolução, conquistar sem confrontar. Essa ideia é o pilar subjetivo da dominação nas democracias raciais latino-americanas. A sociedade de classes no Brasil, fundada sobre a escravidão, organizou-se historicamente de modo a inviabilizar qualquer protagonismo real dos negros como sujeitos políticos autônomos. Desde o período colonial, passando pelo Império e pela República Velha, as tentativas de organização popular negra foram duramente reprimidas quando não cooptadas ou invisibilizadas. Com a abolição, sem reforma agrária, sem indenização, sem reparação, o negro foi juridicamente livre, mas socialmente proscrito. Com o tempo, porém, a dominação racial se sofisticou. Não bastava mais excluir, era preciso incluir para desorganizar. A entrada de figuras negras em partidos, sindicatos, universidades e espaços culturais tornou-se funcional à estabilidade da ordem, desde que esses indivíduos não rompessem com a lógica estrutural do capital e da branquitude. É nesse ponto que se insere a crítica mais profunda à representação. A presença de corpos negros em espaços de poder não significa em si a ruptura com a dominação racial. Ao contrário, pode significar sua legitimação. A representação se torna uma armadilha quando substitui a transformação concreta das condições de vida por uma estética da visibilidade. O que Florestan chama de integração subordinada ganha ares de conquista, mas serve à perpetuação da desigualdade. Nesse sentido, Mano Brown fala em nome da periferia, mas é escutado pelas elites. Fala do sofrimento do povo, mas media seu discurso pelas exigências da respeitabilidade pública. Fala de revolução, mas encontra na governabilidade o limite da sua crítica. Essa trajetória não é acidental. O sistema seleciona suas lideranças populares, promove algumas, silencia outras. E Brown, justamente por sua contundência, é transformado em símbolo de um país que melhorou. Ele não precisa endossar explicitamente o neoliberalismo. Basta que legitime, ainda que criticamente, a continuidade do pacto lulista, esse pacto que integra sem emancipar, distribui sem romper, acolhe sem subverter. Portanto, não está apenas nas escolhas individuais de Brown, mas na lógica de representação sob o capitalismo dependente, onde a crítica possível é aquela que não ameaça o essencial, a propriedade privada, a acumulação, a dominação de classe e a hegemonia branca. Brown, ao criticar os extremismos de esquerda e direita, reafirma esse centro ilusório, onde não há neutralidade, mas conciliação. E é essa conciliação que precisa ser desmascarada. A verdadeira luta de classes, como dizia Marx, não se faz no parlamento, mas nas ruas, nas fábricas, nos territórios. A representação sem organização revolucionária é o caminho mais curto entre a denúncia e a acomodação. A trajetória de Brown nesse ponto é sintoma da derrota ideológica de uma geração que acreditou ser possível servir a dois senhores, o povo
e o Estado burguês. O conceito de liberdade sob o capitalismo dependente brasileiro é uma abstração jurídica que não encontra lastro material na vida da maioria da população negra. O trabalho assalariado, precarizado e racializado é a realidade da população negra. A liberdade foi concedida, mas amputada. Essa liberdade condicionada é a base do pacto racial do Brasil moderno, condicionada não apenas economicamente, pela ausência de terra, moradia, educação e saúde, mas ideologicamente. O negro seria aceito socialmente desde que renunciasse à insurgência, à memória de luta e à negritude enquanto projeto político. É assim que se forja a contradição fundamental da integração. Ao mesmo tempo em que o sistema capitalista dependente necessita da força de trabalho negra, ele a rejeita como sujeito histórico. Daí a violência simbólica e material cotidiana que persiste após a abolição, após a redemocratização e até mesmo durante os chamados governos populares. A questão, portanto, não é apenas a presença ou a ausência de negros em cargos públicos, universidades ou na arte mainstream. O que importa é a forma sob a qual essa presença se realiza. O sistema abre as portas à diferença desde que ela não altere a estrutura, desde que o negro livre se comporte como um ex-escravo agradecido. A dialética da traição, nesse sentido, não é desvio moral, mas engrenagem estrutural. O sistema fabrica seus heróis negros para evitar a revolta negra. E ao fazer isso, transforma a liberdade em farsa, o empoderamento em contenção e a representação em negação do próprio representado. A revolução é adiada em nome da governabilidade, do diálogo, da paz social, e a miséria permanece. A denúncia de Florestan permanece atual. Sem organização autônoma da classe trabalhadora e sem consciência das determinações estruturais do capitalismo dependente, qualquer projeto progressista será capturado por dentro. O reformismo não é apenas uma escolha, é o resultado histórico da correlação de forças numa sociedade marcada pela violência de classe e de raça. A esquerda, que se adapta aos marcos da institucionalidade burguesa, torna-se reprodutora das formas de dominação que deveria combater. E ao naturalizar esse processo, como faz Brown, ela legitima a estrutura que massacra o povo. A esperança reformista nesse contexto é a negação da revolução sob o disfarce da prudência. Florestan compreendia que a classe trabalhadora negra não poderia delegar sua libertação a nenhum partido conciliador, tampouco ao Estado burguês. Por isso, sua proposta era a de uma revolução democrática radical, conduzida pelas massas organizadas contra as bases da sociedade de classes e do racismo estrutural. Na perspectiva marxista de Florestan, a autonomia da luta negra não significa isolamento identitário, mas conexão orgânica entre a luta antirracista e a luta contra o capital. A emancipação do negro, portanto, não se alcança com cotas, prêmios ou cargos, mas com o enfrentamento direto da dominação econômica, política e cultural. Brown, ao aceitar ocupar a posição de representante domesticado dentro do jogo democrático burguês, distancia-se dessa proposta. Sua fala, cada vez mais marcada por ambiguidades, por elogios ao PT, por críticas genéricas à extrema-esquerda, por discursos de unidade nacional, revela o quanto a radicalidade foi sendo corroída em nome da governabilidade simbólica. Essa capitulação não é mero erro tático, é expressão de um movimento histórico mais amplo de dissolução do horizonte revolucionário no campo da cultura. E é por isso que precisamos retomar Florestan, não como símbolo acadêmico, mas como instrumento teórico e político para a reconstrução da consciência negra anticapitalista. Se o projeto de emancipação negra foi historicamente capturado pela lógica da integração simbólica, isso se deu em grande medida pela atuação estratégica da democracia burguesa em países periféricos como o Brasil. A conciliação racial não é um gesto moral da elite, mas uma tática de contenção política. Ao mesmo tempo em que admite pontualmente sujeitos negros em espaços de visibilidade, neutraliza a potência coletiva da crítica, transformando luta em vitrine, dissidência em diversidade controlada.
A democracia liberal, em sua forma brasileira, reconfigurou o racismo como problema de imagem, algo a ser corrigido com campanhas, representatividade, mas não tocou no essencial: a divisão racial do trabalho, o genocídio da juventude negra, a concentração fundiária, a exploração salarial, o controle policial das favelas e a marginalização sistemática da estética negra insurgente. É neste contexto que a cultura tornou-se ao mesmo tempo um espaço de denúncia e um campo de domesticação. O rap, nascido como grito de revolta contra o sistema, foi progressivamente absorvido pelo mercado e pela institucionalidade. E figuras como Mano Brown, cuja trajetória carrega uma carga histórica de enfrentamento, passaram a oscilar entre a crítica pontual e a validação das estruturas de poder. A conciliação racial, portanto, não é apenas uma política de Estado. Ela reconfigura o campo simbólico da cultura, estabelece novos parâmetros de aceitabilidade e domestica figuras antes vistas como radicais. Brown, ao não se opor frontalmente à estrutura que massacra sua gente, passa a fazer parte de um dispositivo de contenção, ainda que sua intenção subjetiva possa ser outra. É por isso que precisamos ir além das intenções. A análise marxista exige que revelemos a função histórica e social de cada ato político, de cada fala pública, de cada aliança tática. E, neste sentido, Brown se tornou, ainda que contraditoriamente, um operador da estabilidade institucional, alguém que legitima a ordem que fingimos combater. A trajetória da cultura negra no Brasil é marcada por uma tensão constante entre resistência e controle. Do samba perseguido como caso de polícia ao rap transformado em peça publicitária de bancos, assistimos a um processo contínuo de apropriação, esvaziamento e reorganização da expressão negra dentro dos marcos do capital e da institucionalidade burguesa. O racismo no Brasil foi estruturado para garantir a continuidade da dominação de classe. A repressão direta cede lugar, em determinados momentos, a estratégias mais sofisticadas de incorporação simbólica. A burguesia, ao invés de excluir totalmente, aprende a incluir de forma seletiva e instrumentalizada. O percurso aqui traçado revelou que a integração do negro na sociedade de classes brasileira foi, desde a sua gênese, uma integração perversa, subordinada, mutilada e funcional à dominação de classe. Como nos mostrou Florestan Fernandes, não se tratou de uma inserção plena nos marcos da cidadania, mas de uma acomodação subalterna, um ajustamento que permitiu ao capitalismo dependente ampliar sua base de exploração, mantendo intactas as hierarquias raciais herdadas do escravismo. Essa integração forjada, que teve seu auge nos governos do lulismo, não se confunde com emancipação. Ao contrário, constitui uma forma moderna e perversa de contenção social, uma manobra de adaptação da ordem às demandas de inclusão sem tocar nas estruturas fundantes da desigualdade. O pobre que virou classe média continua sendo o trabalhador precarizado, alvo da violência policial, vulnerável à oscilação do capital e excluído do poder real de decisão política. Mais do que isso, a ideologia da ascensão, reforçada por programas sociais, por lideranças simbólicas e pelo discurso da nova classe C, produziu um novo tipo de subjetividade. Um sujeito agradecido, integrado ao consumo e desmobilizado politicamente. Um sujeito que vê na ordem uma oportunidade e na crítica uma ameaça. Um sujeito que deseja estabilidade mais do que transformação. Neste cenário, a traição não é apenas dos que governam, mas do próprio projeto de libertação negra, que, capturado pela lógica da governabilidade, tornou-se refém da política institucional. A luta antirracista foi redirecionada para dentro da ordem, convertida em pauta de representação e esvaziada de seu potencial revolucionário. A própria ideia de revolução foi recodificada como sinônimo de avanço dentro do sistema, e não de ruptura com ele. A dialética da traição está, portanto, na forma como a promessa de emancipação foi metabolizada pelo capital, com auxílio das forças políticas progressistas e das lideranças culturais que se deixaram capturar por esse jogo.
A revolução sonhada pelas gerações que lutaram contra o racismo, a miséria e a violência do Estado foi rebaixada a formas gerenciáveis e ao apaziguamento simbólico. Encerrar este capítulo é, então, marcar um ponto de inflexão. É preciso retomar o fio da crítica radical, reconstruir uma consciência de classe enraizada na experiência concreta dos trabalhadores negros e reafirmar a possibilidade histórica de uma superação revolucionária da ordem burguesa. Bom, pessoal, essa foi a análise, a primeira, pelo menos, né, análise geral que eu estou propondo aí sobre o Mano Brown. Lembrando que existem várias outras questões que não foram tocadas no texto, né, nesse texto aqui presente. Aprofundar um pouco mais essas questões do ponto de vista prático e teórico para que a gente entenda, compreenda melhor esse problema que não é simples, né? E que cabe, portanto, a nós politizar, né? Aprofundar um pouco mais e romper com essas formas de dominação que estão impostas e que muitas vezes, como demonstra o texto, são reforçadas por figuras como Mano Brown. É isso, pessoal. A gente volta na próxima.